Muito boa tarde, ou já quase boa noite. Em nome da Fundação Rui Cunha e em nome do Centro de Reflexão e Estudos de Difusão do Direito de Macau, CREDM, queremos agradecer a vossa presença, que é um elemento fundamental daquilo que nós procuramos fazer e procuramos ter como nortear, de acordo com o Dr. Rui Cunha, o Presidente da nossa Fundação, que é pugnar pela difusão da cultura, pela difusão e conhecimento do direito em Macau em particular, e esta é uma sessão extraordinária, é um exemplo daquilo que dos propósitos da Fundação e do Centro do CREDM. Um agradecimento muito especial ao Dr. Manuel Trigo, em seu nome extensivo à Universidade de Macau, também pela possibilidade que nos deu de coorganizar e termos esta sessão levada a bom porto. Com certeza que será extremamente útil e extremamente interessante, e daí os nossos agradecimentos por esta possibilidade de coorganizar. Um outro agradecimento muito especial aos oradores que estarão com certeza aqui pronto sob a batuta, podemos assim dizer. Temos até pronto, 8 e pouco, sim. Vai fazendo a gestão, mas pronto, a ideia é acabarmos até às 8 e pouco, enfim, dentro das possibilidades. Mas queria em particular agradecer à doutora Leonor Esteves a disponibilidade em fazer a moderação desta sessão. Não vos farei perder mais tempo. Com certeza que a doutora Leonor Esteves irá fazer a apresentação dos oradores. Deixo esse papel a seu cargo, muito bem a seu cargo. Muito obrigado a todos e espero que tenhamos uma boa sessão. Finalmente, last but not least, agradecer a sua excelentíssima presença, que muito honra a Fundação, muito honra esta divulgação e estes nossos propósitos de ter aqui um centro de cultura, um centro de saber, difusão do conhecimento em Macau, que é aquilo que prognamos diariamente e que o Dr. Rui Cunha é um bom exemplo dessa prática e dessa preocupação. Muito obrigado a todos, muito obrigado e boa sessão. Muitíssimo obrigada, Sr. Arquiteto Francisco Ricardo, que foi, aliás, por intermédio do Sr. Arquiteto, que me foi feito o convite muito gentil por parte do Sr. Dr. Rui Cunha, que não é demais reafirmar, tem tido um tal empenhamento, uma tal dedicação persistente e generosa na defesa dos princípios e dos valores que são estruturantes do sistema jurídico de Macau, possibilitou este encontro hoje aqui e por isso muito lhe agradeço, Sr. Doutor. Passaria a pedir que os meus colegas, se posso tratá-los assim, façam o grato favor de fazer as suas comunicações, e eu faria a apresentação de cada um de per si, ou seja, no início da sua comunicação. Começaria por apresentar a senhora doutora Luzia Bebiano Almeida Sebastião, professora na Universidade Agostinho Neto, Angola, e também é mercê realçar que foi, e portanto que é juiz jubilada do Tribunal Constitucional de Angola.
a senhora doutora Luísa Bebiana, no âmbito do tema vasto que encima esta conversa, questões penais paradigmáticas nos países de língua portuguesa, vai falar-nos do princípio nullum crimen sine lege e o artigo 7, que se refere ao costume como fonte de direito, não é verdade? Na Constituição da República de Angola. Tem a palavra, senhora doutora. Antes de mais agradecer e felicitar por mais esta oportunidade de podermos estar juntos e conversar um bocado em torno de algumas questões que nos preocupam em Angola e que eu acho que já começam a preocupar aqui o nosso grupo de trabalho desde que aqui chegamos. De facto, é uma questão paradigmática porque temos o costume como fonte de direito em Angola, claramente expresso na Constituição, e isso reflete-se não só a nível dos demais ramos de direito, como família, sucessões, direitos reais, direito de propriedade, etc., mas particularmente, com particular ênfase para o direito criminal. Porque, de facto, não pode ser fonte de direito para a família e não ser também para o direito criminal. Ora, isso coloca-nos uma questão de fundo que tem a ver com o princípio da legalidade, porque a Constituição também consagra o princípio da legalidade no crime sine lege. E de acordo com o princípio da legalidade, naturalmente que ele, com os seus corolários, reclama, primeiro, lei prévia, não é? Escrita e formal. Formal de quê? Formal de saída de um parlamento. Ora, se o costume é fonte também de direito penal, ele vai ter que lidar com estas questões. Desde logo, e a primeira é que o costume não é escrito. Como é que a gente resolve isto? Se o costume não é escrito. Depois, a legitimidade que é dada aos parlamentos para poderem garantir o outro corolário, que é lei formal, né, saída de um parlamento, não sei se nós poderemos dizer o mesmo daquela organização comunitária, não é, que dita, ou que pelo menos suporta as normas do costume e que nós chamamos as autoridades tradicionais. Sabemos que Angola, a colonização de Angola efetivou-se em 1575 e isso representou uma alteração substancial na vida dos povos que habitavam o território da colónia. Porquê? Porque eles regiam a sua vida na base desses usos, costumes, que nós hoje deixamos de chamar costumes. Eu deixei de chamar costumes e passei a chamar tradições. Porquê? Porque da volta que dei pelo país, em momento nenhum, eles usam a palavra costume. Eles usam a palavra tradição. Bom, e claro que não pretendo, porque não temos também muito tempo, recuar no tempo histórico, mas seria importante, ainda que de forma cronológica, fazer referência ao modo como o sistema do direito penal português da época da colonização foi aplicado aos nativos angolanos. E isso permitir-nos-ia olhar em diferentes momentos históricos, né? Antes do Código Penal de 86, durante a vigência do Código Penal de 86 até 1975, o próprio Código Penal de 1986 até 2010, que é a data da Constituição que faz a tal viragem para o costume, e o Código Penal de 2020, que é já coisa recente, entrou em vigor em 2021. Durante a vigência do Código Penal português de 1886, eu não queria falar muito sobre isso e interessava-me mais falar da questão da administração da justiça aos indígenas. Os indígenas tinham um estatuto próprio, um regime próprio. O Dr. Rui, de certeza que se lembra dele, né? Estatuto civil, né? E que era aplicado às colónias, particularmente a Angola e a Moçambique. Portanto, aquilo tinha características especiais. Mas
Em 1954, a qualidade de indígena podia ser, portanto, revogada, alterada. Mas para isso era necessário que cumprissem determinados requisitos. Primeiro, ter mais de 18 anos, falar corretamente a língua portuguesa, exercer profissão, arte ou ofício de que ofereça rendimento necessário para o sustento próprio das pessoas da família a seu cargo ou possuir bens suficientes para o mesmo fim, ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. Não ter sido notado como refratário ao serviço militar, nem sido dado como desertor. Esta característica aqui é interessante. Adquirir a ilustração e os hábitos pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. Silva Cunha dizia que as características dos africanos das colónias, eles eram de tal maneira primitivos que não cabiam. O direito da colónia não podia, de maneira nenhuma, ser aplicado a eles, porque eles não tinham inteligência suficiente para poder assimilar aquelas regras. E nesse contexto, eles foram continuando a reger a sua vida. E isso dá-me um exemplo interessante porque, muito recentemente, aquele programa de televisão, como é que se chama? O programa de televisão... Agora deu-me a mim um branco. Auxílio, deu-me a mim um branco. Deu-me a mim um branco. A prova dos fatos? Não. É o programa de televisão que foi lá ao Quando Cubango lá e que fez e foi lá e encontrou aquelas populações do Okavango. Há uma equipa National Geographic. O National Geographic fez um programa sobre o Okavango e mostrou as populações, o ambiente, etc. E o que é que eles nos vieram dizer? Que havia ali pessoas que desde 1975 nunca tinham tido contacto absolutamente nenhum com o Estado angolano. Absolutamente nenhum. Portanto, não havia lá o Estado, o nosso Estado, a maneira como nós concebemos o Estado. Mas aquela gente não vivia sem regras. Eles tinham as suas próprias regras. Tanto é que os homens do National Geographic encontraram-nos lá. Organizados, a funcionarem e a viverem ali naquela beleza e naquela riqueza. Não havia poluição e não havia muita coisa das quais nós nos queixamos. Eu acho que dentro de muito pouco tempo ele já vai estar tudo poluído. Porque estamos preocupados em organizar turismo para lá, etc. E há quem diga que tem petróleo ali. Já há assim umas ideias de pretenderem ir explorar petróleo ali. Mas aquela população só agora é que teve contacto com a entidade ou a instituição que se chama Estado. Porque até ali o Estado eram eles. As regras eram deles. A organização era deles. Depois da Constituição de 2010, naturalmente, que veio dizer que o costume é fonte de direito, mas essa Constituição veio encontrar uma situação cultural que já existia em todo lado. Bom, vimos-nos então confrontados e a ter que lidar de frente com o problema da interlegalidade, ou seja, vários sistemas de direito no mesmo território. Temos o sistema do Estado e depois temos o sistema dos diferentes grupos culturais. Alguns deles com regras semelhantes, outros com algumas diferenças, mas pode-se dizer que há vários sistemas. Aliás, Agostinho Neto dizia que Angola não é um só povo. Em Angola há vários povos.
Nós somos um conjunto de povos. E é esse conjunto de povos que o Dr. Raul quer recuperar o conceito de nação. Porque, infelizmente, por causa da colonização, fomos confinados a um espaço a que chamamos território. E então estamos ali dentro. Mas somos vários. Dizemos então que esse sistema de direito foi sendo influenciado naturalmente ao longo da história. Ele sofreu um risco de quase desaparecer, mas efetivamente não desapareceu. E tanto não desapareceu que os exemplos são aqueles que eu ontem, na sessão que tivemos ontem, tive a oportunidade de referir. O sistema não desapareceu. Os cidadãos da República de Angola que vivem nessas regiões, sempre que tenham um conflito, porque são seres sociais e as sociedades vivem exatamente em conflitos, não digo permanente conflito, mas sempre surge um conflito, eles têm os seus próprios órgãos. E sempre que há um conflito, eles vão aos seus órgãos para resolver. Só quando não encontram satisfação da sua pretensão é que então recorrem ao Estado, se houver Estado. Porque, infelizmente, mesmo aos fins dos 50 anos, ainda não temos o Estado. E quando eu estou a falar aqui de Estado, estou a falar de organização judiciária, não é? A que as pessoas possam recorrer, porque, em princípio, de acordo com a cultura europeia que nós aprendemos, são os tribunais que resolvem os problemas dos conflitos. Hoje também já começa a haver um pouco essa resolução extrajudicial de conflitos, já há organização e tal, mas não podemos dizer que ela existe pelo país. Não, há pontos muito certos, particularmente Luanda, é onde se pode recorrer para tratar um conflito extrajudicial. Portanto, essa quantidade de população representa uma percentagem significativa. Portanto, não é a questão, por exemplo, que a Europa está a viver agora. A Europa está com esse problema, que com as migrações há comunidades que estão a entrar e a trazer consigo os seus costumes, as suas regras, etc. Mas o nosso caso não é esse, porque aí ainda são considerados minorias. Não, o nosso caso não. Nós é que somos a minoria. E permitam-me que use a expressão eles. Eles são a maioria. Os choques, os quimbundos, os umbundos, os ganguelas, os hereros, os quanhamas, os camusequele, aqueles que têm aquela língua clique, e que continuam a vestir da mesma maneira, a morar no mesmo sítio, com a sua vida nómada, em função do clima e das necessidades. Mas eles estão lá. Portanto, todo esse conjunto é que é, efetivamente, a maioria. Não sou eu, nem o Dr. Zé Otávio, não somos nós que aprendemos a ler e a escrever. Então, isto constitui, de facto, uma preocupação. É claro que o esforço está sendo feito, está-se a tentar puxar o desenvolvimento, etc., etc., mas ainda é bastante notória essa questão. Ora, dizia eu, eles representam, portanto, uma grande percentagem. E como representam uma grande percentagem, surge-nos aqui os dois sistemas a funcionar e um primeiro nível de dificuldade. Se é verdade que a submissão aos dois sistemas pode ser possível e até, em certos casos, desejável, mesmo em matéria penal, o mesmo já não se poderá dizer quando dessa aplicação dos dois sistemas resulta um conflito de soluções, porque o problema é qual dos sistemas aplicar. Será que a aplicação de um sistema terá necessariamente que significar o afastamento do outro? Ou haverá uma possibilidade de compatibilizar? E se ao nível dos outros ramos do direito, como eu já disse, da família, etc., isto não cria problema nenhum, no direito penal isso é um problema. E cria-nos então um segundo nível de dificuldade. Como é que vamos compatibilizar lei escrita com costume oral? Acresce ainda que, por via do princípio da legalidade,
o costume não se afigura fonte de direito penal incriminador. Pertencemos ao sistema romano-germânico da família, não é? E de todos os sistemas que eu consultei, incluindo, fui restringindo no seio da CPLP, olhei para todos os países da CPLP, depois saí um pouco para a América Latina e em nenhum país, inclusive na Venezuela, que tem índios, etc, etc, ninguém tem uma disposição como o nosso artigo 7º. O que significa que, bom, pelo menos daquilo que eu consultei, pode ser, o mundo é grande, né? Pode ser que noutro sítio haja, mas daquilo que eu consultei, não encontrei ninguém a equiparar costume à lei, a ponto de se dizer que em Angola não existem costumes contra legem. Não. Porque lei e costume estão na mesma hierarquia. E isso é reforçado porque a própria Constituição, no artigo 223, confere às autoridades tradicionais um reconhecimento. Ou seja, o artigo 7º funciona como uma regra de reconhecimento do costume e, consequentemente, das autoridades e instituições que aplicam o costume. Visto isso, então, estamos aqui com um problema. Somos, então, obrigados no nosso pensamento a procurar, porque entendemos que não podemos pura e simplesmente dizer acabou, vem aqui a lei e a partir de hoje não há costumes, não há nada, não. Quer dizer, não há. Eu costumo sempre usar a seguinte expressão, diz, os colonialistas estiveram aqui 500 anos e não conseguiram fazer isso. Portanto, não é legítimo que nós que somos os angolanos o façamos. Então temos que encontrar uma forma de conviver. Uma forma de conviver. Há um reconhecimento do poder tradicional e então acho que nós temos que operar uma mudança de paradigma. Temos que operar uma mudança de paradigma. Para já, usar um conceito de direito que não seja ligado apenas à lei, entender que temos outros direitos para além desse direito que dizemos que é o direito do Estado, e olhar para o direito penal a operar não no âmbito do direito estatal apenas, embora se deva harmonizar com o direito estatal, eu diria um direito penal tradicional, que é assim que eu o chamo, né? Um direito penal tradicional. Também não usamos mais a designação para o Estado de direito positivo, porque para mim o direito positivo é o que está em vigor e lá todos eles estão em vigor. No caso, então, temos o direito do Estado e uns quantos direitos em vigor. A harmonização poderá passar pelo cumprimento das finalidades do princípio da legalidade, da intervenção penal, e significa, portanto, que o reconhecimento do direito tradicional de natureza penal vai ter que contar com os limites explícitos da Constituição. Quais são eles? A dignidade da pessoa humana e a própria Constituição. Depois, como é que deveremos considerar essa acomodação? Há vários argumentos que são apresentados, naturalmente, contra a vigência de um costume de natureza penal. Por exemplo, o princípio da reserva de lei constitui uma garantia do cidadão. O facto da regra do costume que se aplica não ficar reduzida a escrito. O eventual arbítrio judicial que isto implica. A não sujeição a qualquer controlo de constitucionalidade. Incriminações provavelmente insindicáveis, com princípios básicos de segurança e certeza jurídica que são postos em causa. Portanto, podemos compreender tudo isto, todas essas críticas que são feitas.
Mas, em território ancestral angolano, a tradição, que nós denominamos costume, caracteriza-se como direito não estadual genuíno. Tem conceitos próprios, significado próprio, estabelece as suas próprias normas, ou seja, é um direito que não deriva da lei. Aliás, ele próprio, lá onde ele vigora, é a própria lei. Por isso, ele não está para preencher lacunas deixadas pela lei. Tem força vinculativa própria, não depende da legislação ordinária do Estado, porque, de acordo com os artigos 225 e 7º da própria Constituição, não há dependência da lei ordinária para aplicar e administrar o tal direito penal tradicional, que, por não ser escrito, é geralmente acusado de incerteza, de insegurança, é caracterizado como cruel, porque contrário à dignidade da pessoa humana e, em consequência, à Constituição. Todavia, e tal como o direito estatal deve obediência à Constituição e valores, também esse direito tradicional deve respeitar a Constituição. O respeito à vida, à integridade física, à proibição da pena de morte, à proibição da escravatura, dos tratamentos desumanos, cruéis e degradantes, as garantias do processo criminal deverão ser, entre outros direitos e liberdades e garantias previstos, também postulados desse direito tradicional. Ora, a densificação do princípio da dignidade da pessoa humana para efeitos dessa perspectiva plural há de ser encontrada num equilíbrio harmônico entre as comunidades tradicionais e a comunidade nacional no seu todo, reconhecendo-se o poder das autoridades tradicionais, suas estruturas, para aplicar consequências jurídicas a determinados comportamentos. A estes seriam associados, com a aceitação que os deveres da cultura tradicional impõem aos seus membros, os deveres genuínos de cooperação, solidariedade, trabalho comunitário. Significa que, respeitados esses mínimos pelas autoridades tradicionais, as normas em vigor, próprias da tradição, dos povos das comunidades tradicionais, devem ser tomadas em consideração e o direito penal tradicional torna-se viável porque respeita os limites constitucionais previstos. Entendo, claro, que se nós fizermos uma leitura do princípio da legalidade, como diz o meu professor Costa Andrade, de um modo poroso, portanto mais leve, então talvez nós possamos, em vez de usar um nullum crime sine lege, usarmos um nullum crime sine ius. É sem direito do Estado e sem direito. Não há crime sem direito do Estado e sem direito tradicional, com as limitações que lhe são apresentadas pela própria Constituição, porque somos um Estado constitucional. Muito obrigada e desculpem se tomei muito tempo. Continuo a vender bem o meu peixe. Eu comprava o peixe todo. Muito obrigada. Foi uma comunicação interessante, muito viva, que me fez, se me permite, doutora, lembrar, que me fez lembrar, permitam-me uma breve alusão a um episódio, a um tempo, enfim, compreendido historicamente, mas de alguma forma bizarra ou burlesca, que foi, e que coincidiu, aliás, que antecedeu a extinção do Estatuto do Indigenato. É que quando Portugal foi interpelado pelas Nações Unidas a propósito do não cumprimento do princípio da autodeterminação dos povos, a resposta de Salazar foi peremptória. Nós não temos colónias, temos províncias portuguesas e, portanto, território português. Agora, na realidade, houve diferença no tratamento quanto a Angola, quanto a Moçambique e quanto, por exemplo, a Timor-Leste e a Macau. Vou deixar Timor-Leste de lado, mas em Macau houve durante vários séculos, até o século XIX,
uma espécie de uma dupla soberania. E, portanto, dupla jurisdição. No âmbito penal, quando os crimes, o conflito tinha origem num crime praticado por chineses, a jurisdição era do mandarim, até do mandarim de Cantão, como o Sr. Dr. Rui Cunha sabe bem. Isto até ao século XIX. Portanto, muitíssimo obrigada. É uma difícil, percebo, é um difícil resolução deste problema. Eu não sei se a África do Sul, que enfrentou um problema semelhante depois da extinção do crime internacional, do apartheid, acho que também tentou resolver esse problema, não sei exatamente como, porque penso que também existe como fonte de direito a tradição na África do Sul. Mas não sei se em direito penal. Não em direito penal. Não em direito penal. Pois. Não em direito penal. Essa é a questão. Não em direito penal. Não quero demorar mais. Passaria agora a apresentar o Sr. Professor Fernando Andrade Fernandes, que nos vai dar o prazer e o privilégio de ouvir. O tema é Direito Criminal e Democracia, a experiência recente do caso brasileiro. O Sr. Professor Fernando Andrade Fernandes é doutorado pela Universidade de Coimbra e é professor na Universidade Estadual Paulista, no Brasil. Tem a palavra, Sr. Professor. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. É realmente uma grande satisfação nós estarmos numa sequência de uma conversa que já se iniciou pela manhã, né, sobre temas extremamente relevantes, e agora fazermos isso fora dos muros da universidade. Isso me parece de um valor inestimável, porque nos permite, né, levar as nossas discussões, levar os nossos debates também para além da universidade. E por isso mesmo que eu tinha concebido que nós teríamos uma projeção, mas eu me permito apresentar a saudação que preparei no início. Eu gostaria de saudar o senhor doutor Rui Cunha por esta fundação aqui, justamente por essa característica que acabei de apontar, que permite que os estudos que são feitos no nosso ambiente, no nosso castelo, né, podemos dizer assim, universitário, possam transitar também entre a sociedade num sentido mais abrangente, de um alcance maior. Então, minhas saudações ao senhor professor e o meu agradecimento e a minha saudação, mais uma vez, ao professor Manuel Trigo, que, para além da ótima condução lá da conferência na Universidade de Macau, ainda nos permite estar aqui também participando, então, meu agradecimento. Bom, o que proponho vos falar nesse início de noite tem a ver muito a ver com aquilo que foi a proposta, né? Questões paradigmáticas nos países de língua portuguesa. Provavelmente conhecimento de todos que o Brasil nós tivemos um período de exceção política que se inicia em 1964 e vai ter a sua conclusão ali no início meados dos anos 80, mais ou menos, quando se retoma a democracia, se assim podemos dizer. Tanto é assim que a nossa Constituição Federal, ela é de 1988, né? E é uma Constituição que é de tão abrangente que e de tal forma toca em aspectos elementares da vida do cidadão, que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? O seu próprio condutor, o deputado Ulisses Guimarães, à época, atribuiu ao texto constitucional essa condição, essa qualidade de ser uma Constituição cidadã. Nesse contexto todo, como toda juventude, todo aquele vigor de juventude, a nossa democracia
nesse período, sempre foi uma democracia muito vigorosa, principalmente após a Constituição de 1988. Isso se manifestava de forma, seja na questão propriamente político-partidária, seja na vida comum dos cidadãos. Ora bem, o que acontece? Em tempos mais recentes, estamos a assistir a algumas situações que, numa condição e numa circunstância de democracia como esta que estou a vos falar, parece inimagináveis. Inimagináveis. Do que estou a falar? Estou a falar de uma sucessão de casos que passou a acontecer no ordenamento jurídico brasileiro, e eu tinha representado esses casos, representei, né, esses casos em imagens. Eu acho que vai ser possível que todos acompanhem. Temos o primeiro caso de referência, aqueles que talvez não tenham muita familiaridade ali com a realidade brasileira, eu acho que vão conseguir identificar, que é uma imagem aparentemente contraditória. Nós temos a posse da presidenta, assim chamada presidenta, né? Eu não gosto do termo, mas foi institucionalizado assim, a posse da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E logo a seguir, na outra parte da foto, a comemoração com o processo de impeachment a que a presidenta foi submetida após o seu segundo mandato, né? E, portanto, fica a pergunta de qual a motivação que efetivamente esteve aí nesse processo que conduziu ao impeachment da presidenta. Em termos formais, esse impeachment foi motivado por uma questão de atribuição de um crime de responsabilidade que teria sido praticado pela presidenta no período do seu primeiro mandato. Esse crime de responsabilidade, não sou tributarista e talvez tenha uma certa dificuldade de explicar-lhes qual foi o mecanismo, mas acho que fica fácil nós entendermos. Ela atribuiu-se a ela e, obviamente, ao seu staff, né, a prática de utilizar créditos de instituições financeiras de fomento público para cobrir créditos de programas sociais que o governo tinha se comprometido a realizar, né? Seria como que um empréstimo que o Estado estaria fazendo sem a devida cobertura orçamentária daquele valor que estava sendo utilizado. A esse mecanismo, né, se deu o nome, não sei se em Portugal e aqui em Macau também existe a expressão de pedaladas fiscais, né, que seria então esse processo de criar uma receita a partir de uma origem de bancos de fomento para dar conta ali da condição desses fomentos que o governo fornecia, Bolsa Família, assistencial às populações mais, vamos dizer assim, carentes dentro do país. Pois bem, sendo essa imputação que foi feita, e, portanto, insisto, na perspectiva de um crime de responsabilidade, que sabemos todos nós, o crime de responsabilidade, a princípio, ele não gera uma consequência propriamente de natureza jurídico-criminal, mas sim a consequência jurídico-administrativa do impedimento, né, daquele que está no cargo. A competência para se decidir isso, obviamente, da Assembleia, né, do Congresso, no nosso caso, do Congresso Nacional. E eu não vou me estender a respeito disso,
mas no momento em que se colocou em votação este impeachment da presidenta Dilma à época, curiosamente, os argumentos que foram utilizados, principalmente pelos senhores congressistas, para justificar esse impedimento da presidenta, na sua total ou quase toda maioria, não tinha absolutamente nada a ver com o mecanismo de pedalada fiscal aqui referido. Ou seja, por uma prova de evidência, uma constatação de evidência, então não estou aqui a falar um argumento, eu estou a dizer de dado de evidência, né? Dos 511 votos que foram proferidos à época pelos senhores congressistas, apenas 34 votos mencionaram a hipótese de fato da questão da pedalada fiscal. Os demais todos argumentavam, e aqui é curioso, teria sido interessante que nós tivéssemos aí a projeção, mas eu vou citar alguns dos argumentos aqui. Uns mencionavam que votaram pela consciência em Deus, outros votaram pela família brasileira, outros votaram contra Lula e o PT, ou seja, tudo, apenas dos 511 votos, apenas 34 efetivamente estiveram nessa condição a respeito do fato em si que estava a se discutir na Assembleia, na Câmara dos Deputados. De modo que a conclusão ou desdobramento desse processo culminou que ele passou pela a Câmara dos Deputados, e numa margem até expressiva, com esse tipo de votos, de argumentos, perdão, né? Foram 367 votos a favor da aceitação da denúncia contra 137 que se opuseram. Da mesma forma se deu em relação ao Senado Federal, houve a aprovação da denúncia também por 55 votos e 22 votos contrários. E acabou por culminar na cassação do mandato da presidente, ou presidenta, em 31 de agosto de 2016. Provavelmente todos têm a notícia a esse respeito. Todavia, após toda essa tramitação legislativa, obviamente, como ocorre em todos os nossos ordenamentos jurídicos, houve o encaminhamento administrativo do caso, ou seja, seguiu-se nas instâncias administrativas a análise da ocorrência ou não da conduta real que estava sendo imputada à ex-presidenta. E isso culminou que em 2022 o inquérito civil que visava apurar justamente a ocorrência dessa prática foi arquivado pelo próprio Ministério Público Federal, que acabou por entender que não tinha ocorrido efetivamente a prática que estava sendo atribuída à ex-presidenta. Ou seja, em 2022 concluiu-se o processo formal na instância administrativa e assim foi concluído o processo. Esse é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso também é bem conhecido de todos, acho que a imagem é bem expressiva a respeito. Trata-se do caso envolvendo o ex-presidente e atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que nos seus 2 primeiros mandatos, estão vendo ali, a primeira foto do momento em que ele foi pela primeira vez eleito presidente, e já a seguir a outra foto do mesmo slide representa o conjunto de denúncias
que foram atribuídas ao ex-presidente, ele já não mais sendo presidente, né, que culminaram no surgimento de vários processos de natureza criminal contra o ex-presidente. Ficou muito famosa essa condição dessa denúncia feita ao ex-presidente, porque ela foi exibida nos meios de comunicação de alcance nacional, com esse PowerPoint, famoso PowerPoint do Ministério Público, que apontava, então, o ex-presidente atual, né, como sendo o chefe de uma quadrilha que coordenava um esquema de corrupção em relação a todo um envolvimento de recursos públicos nas suas mais diversas destinações, inclusive no exterior, que abrangia Moçambique, com investimentos... Angola, desculpa, perdão. Moçambique também, exato. Mas Angola realmente era o caso mais emblemático. E isso atribuído, então, ao ex-presidente. Ora bem, quais as acusações que se faziam, então, ao ex-presidente? Vou passar por elas aqui rápido, porque não é o caso. Já vou adiantar o resultado que acabou acontecendo em relação a cada uma dessas acusações. Em julho de 2016, o presidente foi, então, acusado de pagar propina pelo silêncio de um dos seus secretários à época, responsável lá pela Petrobras, o que motivou a expressão petrolão à época, que ele pagou propina para que esse secretário, responsável pela Petrobras, não revelasse algumas operações que estavam sendo consideradas como ilícitas. Dessa acusação, o presidente foi absolvido em tramitação normal do processo. Em outubro de 2016, o presidente o ex-presidente na época e presidente atual, foi acusado de corrupção passiva por recebimento indevido de vantagem por favorecimento em Angola. Está aqui. Esse processo foi efetivamente trancado em 2020 por falta de provas que comprovavam a conduta. Dezembro de 2016, o ex-presidente atual foi acusado de corrupção passiva em relação a um terreno onde seria uma área onde seria construído o instituto que levava o nome do presidente, Instituto Lula. Este processo e o a seguir, que foi em 2017, que era um processo com uma acusação de corrupção e lavagem de dinheiro por um sítio que era da propriedade do ex-presidente, todos devem se lembrar deste caso, que uma empreiteira, uma construtora, realizou obras nesse sítio. Os dois processos foram anulados por suspeição do julgador em virtude do relacionamento da parcialidade que se suspeitou do relacionamento entre juiz e acusador. Finalmente, em 2017, uma nova denúncia contra o atual presidente, fundamentada que, enquanto no cargo da presidência da República, ele aceitou promessa de vantagens, que é um tipo penal do nosso ordenamento jurídico, que é o recebimento indevido de vantagem. Por essa acusação, o ex-presidente foi absolvido em 2021. E, curiosamente, aquele slide que eu mostrei para os senhores culminou numa responsabilização civil do representante do Ministério Público que fez a divulgação pública do slide, que apresentou para a mídia toda, acabou por ser responsabilizado civilmente a pagar uma indenização ao presidente no valor de R$75 mil por esta exposição. Este é o segundo caso. O último, e
terceiro caso. Bom, aí aqui eu faço a imagem também do segundo mandato. Depois de tudo isso acontecido, né, o presidente toma posse novamente, né, que é o mandato que está em vigor. O nosso terceiro e último caso. Se trata do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que também aqui podem ver na imagem a mesma imagem contraditória. A posse do presidente na imagem e já o ex-presidente sendo condenado, né, por alguns crimes que a ele foram atribuídos, crimes, na sua maioria, relacionados com a nova legislação que nós temos hoje no Brasil, que entrou em vigor basicamente em 2021, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí foram imputados ao seu ex-presidente, né, formação de liderança de quadrilha armada, destruição de patrimônio público, porque houve a famosa manifestação de 8 de janeiro de 2023, que com a invasão lá no Congresso, nas sedes dos poderes da República, aconteceram inúmeros danos, etc. E, portanto, de todas essas acusações, o presidente acabou por ser condenado. Sem entrar no mérito, no julgamento, já estou a encerrar. Sem entrar no mérito e no julgamento, do julgamento, né, acontecido, eu posso lhes dizer que, como um investigador da área jurídico-criminal, existem problemas dogmáticos nessas condenações. Problemas dogmáticos relacionados, por exemplo, à questão de autoria, quando nós falamos de liderança de uma organização criminosa, não é simples assim como acabou sendo na condenação. Existem problemas dogmáticos relacionados a início de execução, o que se pode considerar como início de execução de um golpe contra o Estado de Direito. E existem problemas dogmáticos também de como associar a conduta atribuída ao ex-presidente a esse dano que foi feito ali ao patrimônio público. Então, portanto, esses são os três casos e as questões paradigmáticas que eu encerro a vos dizer, e por isso do tema dessa minha manifestação, Direito Penal e Estado Democrático de Direito, é que o seguinte: perceberam que nos três casos, seguindo a linha normal da orientação jurídica, do nosso ordenamento jurídico, os três casos provavelmente teriam desfechos distintos dos que tiveram. Tanto é que, no caso do ex-presidente Lula, houve a reeleição. Três hipóteses que eu levanto para encerrar em relação a estas situações. A primeira delas, talvez despreparo dogmático para o enfrentamento de crimes dessa natureza em relação à sua novidade no ordenamento jurídico brasileiro, nos três casos. Segunda hipótese, e essa talvez mais delicada, que nos três casos nós tivemos um fenômeno da chamada lawfare, né? Ou seja, provavelmente conhecimento de todos aqui, aquela utilização efetivamente do direito, né, como um instrumento de, entre aspas, guerra para se contrapor a um determinado inimigo. E a última hipótese, com ela eu encerro, de talvez, não mesmo uma hipótese de lawfare, mas pelo menos uma utilização do direito criminal para fins de natureza política. Num país
que está numa recente democracia, uma democracia recentemente, vamos dizer, há poucos anos instalada. Estas são as questões, não tenho respostas para elas, quis só trazê-las por esse contexto de reflexão que elas nos permitem, até que ponto que o direito criminal pode realmente ser instrumentalizado, ou, melhor dizendo, pode ser capturado pela política para fins diversos dos próprios fins político-criminais verdadeiros e reais. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Professor. Eu penso que a comunicação do Sr. Professor nos trouxe, até porque nos obrigou a pensar nessas coisas, e a dizer pouco, enormes perplexidades. E a resposta, se me permitem, à pergunta que o Sr. Doutor acabou de fazer, dou-a eu, de acordo com aquilo que é a minha opinião formada, convicta, não. A democracia não resiste, ou resiste mal, o direito resiste mal, quando é manipulado, instrumentalizado ou capturado a fim de prosseguir fins que lhe são completamente estrangeiros. Porque não são os próprios, efetivamente, isto é sempre em prejuízo dos cidadãos. Vou passar agora à senhora doutora Elisa Vieira, que é docente na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e está a fazer a sua investigação para doutoramento, não é assim? E que vai fazer uma comunicação sobre o tema a legitimidade material do crime de associação no direito moçambicano. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Doutora. Boa noite a todos. É uma honra eu estar aqui na presença de todos os professores, doutores. Caminho para lá, se Deus quiser. Muito obrigada pelo convite, professor Trigo. O tema que eu me propus a tratar é um tema que suscitou interesse, particularmente depois de ter havido o julgamento muito relevante em Moçambique, que foi o julgamento conhecido como o caso das dívidas ocultas. E nesse julgamento discutiu-se muito a condenação dos arguidos pelo crime de associação para delinquir ou associação criminosa, porque depois houve uma alteração do ponto de vista da lei, passou-se de associação para delinquir para associação criminosa. E na sequência daquilo que teria sido o despacho do Tribunal Supremo, porque os arguidos haviam sido pronunciados por esse crime no Tribunal Superior de Recurso e eles fizeram um recurso para o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo condenou-os, de facto, alguns, condenou-os pelo crime de associação criminosa e descreveu que a conduta deles consistia naquilo que identificou como os requisitos do elemento típico do crime. Bom, ao olhar para os requisitos os requisitos típicos que o Tribunal Supremo considerou que integram o crime de associação criminosa, pareceu-me que havia ali um problema que corresponde a uma discussão que não é nova, mas que era, de facto, o que é esse crime associativo. Porque, como nós sabemos, para haver crime é preciso que haja legitimidade não apenas formal, não basta o legislador dizer que isto é crime. Deve existir legitimidade material. E a legitimidade material, no mínimo, é aferida pela proteção ou existência de um bem jurídico que essa norma incriminadora pretende proteger.
Ora, o legislador, o Tribunal Supremo teria dito, como é frequente em alguns contextos, dizer que o que se protege no crime de associação criminosa é a paz pública. E definia, algures, o que significa a paz pública. Mas antes de avançar nisso, eu vou fazer uma contextualização de que tipos de situações podem se enquadrar no crime de organização ou crime de associação no direito moçambicano. Nós temos um Código Penal que no seu artigo 348 prevê a associação criminosa e temos depois na legislação avulsa, temos a previsão expressa da associação criminosa para fins específicos, nomeadamente para o tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, portanto aí pune-se também a associação criminosa. Também se pune a associação criminosa quando a associação tem a finalidade de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, e também se pune a associação criminosa em Moçambique quando a finalidade é o terrorismo e o financiamento de armas de destruição em massa. Bom, a nossa dúvida resulta da pergunta: qual é a conduta que é inerente ao crime de associação criminosa em particular, porque já estou a cingir-me só a isso. Se nós olharmos para a legislação, nós vamos ver que existem lá palavras que expressam mero pertencimento, porque fala-se em aderir, passar a ser membro ou simplesmente participar. Claro que há outras expressões que podem ser mais indicativas, mas estas aqui suscitam-nos dúvidas. Porque quando alguém simplesmente participa de uma organização, ou quando alguém simplesmente adere a uma organização, ainda que do ponto de vista finalístico essa organização está destinada ao cometimento do crime, temos que perguntar-nos o que é que acontece quando ainda não há cometimento do crime, ainda só se está num plano prévio da pertença a uma organização que tem um intuito criminoso. Então, a questão penal ou a questão dogmática que me levanta ou que me suscita dúvida é se nesse crime de associação, pelo menos em alguns dos verbos que lá se indicam, nós temos efetivamente uma conduta típica ou uma conduta que do ponto de vista material o deve ser. Então, penso que não há uma conduta típica quando se diz aderir a uma associação que tem a finalidade de cometer crimes por si só. Por si só não me parece que isso seja um comportamento que tem relevância criminal. Também nem é ação, nem é omissão, porque a omissão pressupõe que alguém tem o dever de sair daquela organização. Se a pessoa já pertence à organização, teria um dever normativo de sair da organização. Quanto ao bem jurídico, o bem jurídico, que é a paz pública, que o legislador define, também nos parece que aqui é problemático, porque o que é que significa a paz pública? Um bem jurídico que tenha relevância tem que ser algo que possa ser concretizável. E alguns doutrinadores vêm definir que a paz, lesar a paz jurídica, é ofender ou atingir o sentimento de tranquilidade que as pessoas sentem quando vivem numa sociedade ordenada ou ordeira. Mas nós estamos a dizer que estamos a criar uma incriminação autónoma para proteger o sentimento das pessoas. Então, isto, repito, não é novo, mas há um entendimento de que não se justifica autonomizar uma incriminação para proteger o sentimento das pessoas. Então, o que é que quer dizer? O que é que se pretende dizer com isto? Tem que se criar uma incriminação que tenha um mínimo de materialidade suficiente para que se possa prever que aí há um perigo real ou um perigo para bens jurídicos concretos, como seja
aqueles que nós conhecemos e os bens jurídicos tradicionais. Mas, insisto, quando simplesmente se fala da pertença a uma associação sem a concretização de nenhuma lesão posterior, só por isto podemos concluir que há aqui uma abstração que não justifica a incriminação. Então, teríamos que ver aqui que, do ponto de vista dogmático, teríamos lesão quer do ponto de vista da legalidade material, quer do ponto de vista do próprio princípio da lesividade, porque falta a concretização de um perigo a um bem jurídico. Portanto, este é um crime que se pune por antecipação. E a pergunta é, se o crime se pune autonomamente, independentemente de haver a conduta posterior, que pode ser, no caso, foi corrupção, um dos crimes que foram imputados. Mas por que punir então este crime anterior quando de facto já se concretiza o crime para o qual a associação foi criada? Portanto, existe no direito criminal certos princípios que procuram evitar a dupla punição, nomeadamente se nós pensarmos na ideia de que se eu tenho a associação criminosa como uma forma antecipada do crime, neste caso de corrupção, concretizada a corrupção, a única justificação para eu punir ainda assim a associação criminosa seria porque eu tenho um bem jurídico autónomo que justifica essa punição isolada. E então, pelo que eu acabei de explicar, parece-me que isso não existe na forma como a tipologia está descrita. Logo, também estaríamos aqui a violar outros princípios, como o da culpabilidade, neste caso. Então, para concluir e para não ser muito maçudo, em que condições é que nós poderíamos dizer que a punição de um crime de associação faria sentido? Não pode fazer sentido se considerarmos apenas o facto da existência de um grupo de pessoas que têm como objetivo o cometimento de crimes, quando esses crimes não se concretizam. Ou seja, a perigosidade desse grupo de pessoas não pode resultar só da sua união ou junção. Então, quando muito, teria que se reformular a descrição destes tipos, descrevendo-os como uma forma de ameaça mais concreta, mas ameaça a quê? Não ameaça a uma paz pública ou a um sentimento de paz pública, mas ameaça ao próprio monopólio do poder do Estado como entidade que tem o monopólio da violência. Portanto, o Estado é a única entidade que exerce violência sobre os seus cidadãos. Quando existindo uma organização, como é aquelas organizações de tipo de máfia, cartéis, etc., essas organizações, independentemente da prática de outros crimes ou não, têm uma estrutura e uma forma de ser e de estar que elas sim fazem como que frente ou que fazem concorrência ao Estado. Aí justifica-se que a descrição do tipo ponha isso como um bem jurídico a proteger, que é a ameaça ao monopólio da violência por parte do Estado. Mas no caso do direito moçambicano, a forma como a tipologia está descrita restringe-se a dizer que, e passo a ler se me permitirem, o que o próprio Tribunal Supremo refere, diz que o crime de associação criminosa requer comparticipação necessária, portanto requer que um conjunto de pessoas participe na prática do crime e requer complementaridade de esforços com vista à execução do desígnio criminoso. Portanto, para a verificação deste crime, é necessário que se mostrem reunidos cumulativamente os seguintes pressupostos: a existência de associação ou grupo comprovada por meios de prova direta ou indireta que, observada à luz da experiência, permita, com certo grau de segurança, concluir pela sua constituição, ou seja, pela verificação do elemento organizativo. Portanto, o Tribunal Supremo que está a dizer, para haver crime de associação, tem que existir uma organização de pessoas. E depois, o segundo elemento é o elemento finalístico,
O grupo tem que ter por objetivo a finalidade da prática de um ou mais crimes. E terceiro, o elemento estabilidade ou permanência. O grupo que se concretiza, este elemento concretiza-se com a existência de uma vontade ou acordo, ainda que de forma tácita, entre duas ou mais pessoas para cooperarem na realização de um projeto comum, que é a prática de um ou mais crimes. Portanto, é assim apenas que o Tribunal Supremo define o crime associativo, sem o conteúdo material subjetivo que interessa. Então, para concluir, eu gostava de me apoderar de uma expressão que eu vi a professora dizendo de manhã, e corrijam, por favor, se eu tiver entendido mal. Dizia que nós punimos o que podemos provar porque não podemos provar o que nós queremos punir. Então, quer-me parecer que o crime de associação, em alguns contextos, quando não tem esta carga de ameaça real ao poder punitivo ou ao poder de violência do Estado, é mera estratégia que se usa quando se quer eventualmente manipular ou, como é que se diz, sequestrar o direito penal para finalidades que não aquelas que a dogmática penal nos exige e a legitimidade exige num Estado de Direito Democrático. Muito obrigada. Por um tema cujo horizonte problemático é extremamente complexo. E é o problema subjacente ao uso que tem sido, se calhar, reiterado do sistema penal, não apenas, se calhar, em Moçambique, mas também em Portugal e na Europa, no sentido de recorrer muitas vezes a crimes de proteção antecipada, enfim, e a crimes de perigo abstrato, que nem sempre estão conformes com as exigências da função do direito penal e justamente do princípio constitucional da proteção de bens jurídicos. Agora, quanto à pertença de uma associação criminosa, isto é uma discussão enorme. Sim. Que já que fez correr rios de tinta a quando da formação do Tribunal de Nuremberg, em que pretendiam julgar justamente organismos militares, as SS, os Einsatzgruppen, os grupos especiais de morte, enfim, e que não chegou a lado nenhum, porque não se entenderam sobre aquilo que efetivamente, se a pertença podia ser efetivamente criminalizada. É uma questão complexa. Muito lhe agradeço. Poderá seguramente haver questões no final. Eu passaria, então, agora de imediato, já estamos um bocado atrasadas, à senhora professora Maria João Antunes, que, enfim, conheço há muitos anos. Claro, eu sempre menos anos da parte da senhora doutora Maria João Antunes, que é bem mais nova do que eu, e que é minha colega e amiga, e que é professora catedrática na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas tem no seu currículo, que é riquíssimo, poderia fazer várias referências, digamos que me limitarei a duas, que me parecem extraordinariamente relevantes. O facto de ter sido juiz do Tribunal Constitucional Português e apraz-me dizer que foi coordenadora do grupo que em Portugal fez a proposta da nova lei de saúde mental, que para além de outras funções que cumpriu, e bem, veio resolver uma questão crucial, que era a duvidosa constitucionalidade de uma norma do Código Penal que permitia a prorrogação indefinida, uma prorrogação sistemática e indefinida de uma medida de segurança aplicada a inimputáveis perigosos.
Por isso, também eu pessoalmente lhe agradeço que vivia bastante preocupada com a aplicação da norma. A senhora doutora Maria João Antunes, a senhora professora Maria João Antunes vai fazer uma comunicação intitulada Inviolabilidade das Comunicações e Apreensão de Correio Eletrónico. Muito obrigada. Cumprimento todos na pessoa do Sr. Dr. Rui Cunha, a quem agradeço o convite para, neste final de tarde, que já é noite, estar aqui com mais um tema, que é um tema atual e de todos os países que estão aqui presentes. Realmente, o futuro reserva-nos um tempo que é cada vez mais presente, em que se vai tornar particularmente necessário proteger a comunicação à distância entre as pessoas. Protegê-la, além do que já decorre da consagração dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência, à reserva da intimidade da vida privada, à autodeterminação informacional e também à inviolabilidade das comunicações com o âmbito de proteção e a natureza com que foi originariamente acolhido nas nossas constituições e leis fundamentais. Esse futuro mistura-se já com a realidade presente da cibercriminalidade, com a realidade dos crimes informáticos, dos crimes que são cometidos por meio de um sistema informático e dos crimes em relação aos quais é necessário proceder à recolha de prova em suporte informático. E mistura-se também, no fundo, com a realidade de novos meios de obtenção da prova, como, por exemplo, a pesquisa informática e a apreensão de correio eletrónico. A minha intervenção vai incidir sobre a tutela do direito à inviolabilidade das comunicações em processo penal, quando a comunicação é feita através de correio eletrónico. Especificamente, vai incidir sobre o momento em que cessa a tutela do direito à inviolabilidade das comunicações. E começaria por dizer aquilo que é pacífico hoje em dia. É pacífico hoje em dia que a tutela constitucional do direito à inviolabilidade das comunicações cessa quando as mensagens de correio eletrónico que são recebidas pelo destinatário são, pelo destinatário, guardadas no seu computador ou em qualquer outro suporte sob o seu domínio exclusivo. Isto é pacífico. Estas mensagens perderam, entretanto, a natureza de comunicação, pelo que a tutela constitucional que se justifica a partir daí, far-se-á por apelo a outros direitos fundamentais. Não há mais comunicação. É também pacífico que a tutela constitucional do direito fundamental à inviolabilidade das comunicações abrange as mensagens de correio eletrónico compreendidas nas duas fases dinâmicas do processo comunicativo. A fase do envio pelo remetente para o servidor do seu fornecedor e a fase da chamada pelo destinatário para o seu sistema informático para a subsequente leitura e tomada de conhecimento. O que já não é consensual é a identificação do momento em que cessa a garantia da inviolabilidade das comunicações, iniciado que seja o processo de comunicação e até as mensagens estarem sob o domínio exclusivo do destinatário. Enfim, pesquisando a doutrina, concluímos, e também a jurisprudência, nomeadamente a do Tribunal Constitucional Alemão, concluímos que são usados aqui 3 critérios essenciais. O critério da recepção da mensagem por parte do destinatário, critério esse que tem vindo a ser abandonado, o critério do conhecimento do conteúdo da comunicação por parte do destinatário
critério esse que também tem vindo a ser considerado imprestável, tornando irrelevante a distinção que durante muito tempo se fez, até nos tribunais, entre mensagens abertas ou fechadas, lidas ou não lidas. Tem-se entendido reiteradamente que este é um critério imprestável. E, finalmente, aquele critério que é hoje maioritariamente considerado, que é o critério da localização da comunicação recebida. O critério que realmente tende hoje a reunir mais consenso e que distingue as mensagens que já estão fora da caixa de correio virtual das mensagens que ainda estão na caixa virtual de correio eletrónico. E, portanto, a distinção far-se a partir daqui. A tutela cessaria a partir do momento em que as mensagens já estão fora da caixa de correio eletrónico. A tutela ainda existe enquanto permanecerem na caixa virtual de correio eletrónico. E porquê? Como sabemos, a inviolabilidade das comunicações protege o processo de comunicação. E foi sempre assim, foi sempre isso que se teve em vista. Vamos pensar no caso do telefone, o processo de comunicação que é assegurado através de meios técnicos que são disponibilizados por um terceiro alheio aos sujeitos da comunicação. Quando eu pego no telefone para falar a alguém, isso só é possível haver a comunicação entre mim e a pessoa a quem eu me dirijo, se houver um terceiro que garanta essa comunicação. E daí, por causa de haver um terceiro, estranho ao emissor e ao destinatário, é que sempre houve o cuidado de garantir a inviolabilidade das comunicações, a segurança das comunicações, a liberdade das comunicações, no fundo, como dizem os alemães, o cuidado de proteger a privacidade à distância. Precisamente porque, repito, durante a intervenção do prestador de serviço de comunicação, o controle sobre o processo comunicativo é subtraído aos sujeitos da comunicação. Há um terceiro que se intromete entre o emissor e o destinatário e cria, por isso, uma específica situação de perigo. E ficávamos aqui se o meio de comunicação fosse o telefone. Só que é também por via do correio eletrónico. E a comunicação através do correio eletrónico obriga-nos a outro tipo de considerações. A específica situação de perigo a que aludimos, no caso do telefone, cessa quando eu desligo o telefone. Não é assim quando estamos a falar de correio eletrónico. Quando estamos a falar de correio eletrónico, a situação de perigo subsiste quando as mensagens recebidas estejam já abertas ou ainda estejam fechadas, estejam já lidas ou ainda permaneçam por ler, continuam na caixa virtual de correio eletrónico. O que justifica que o âmbito de proteção do direito fundamental à inviolabilidade das comunicações abranja também, ou melhor, deva abranger também as mensagens estáticas, as que já não estão em trânsito, isto é, em processo de comunicação. Quanto a estas mensagens, as mensagens já recebidas pelo destinatário, as mensagens estáticas, enquanto permanecerem na caixa de correio eletrónico, subsiste a tal específica situação de perigo. Porquê? Porque, afinal, porque ainda estão na caixa de correio eletrónico, virtual, continua a haver aqui a presença do terceiro fornecedor do serviço e que facilita o serviço de comunicação. Em suma, a tutela constitucional da inviolabilidade das comunicações vale enquanto as mensagens permanecerem na caixa virtual de correio eletrónico, independentemente
de já terem sido, repito, abertas ou ainda permanecerem fechadas, sem prejuízo de se dever entender que a específica situação de perigo é distinta por o terceiro fornecedor do serviço ter deixado de ter o domínio exclusivo sobre a comunicação. Durante o processo, o terceiro domina exclusivamente o processo de comunicação. A partir do momento em que a mensagem é recebida, o terceiro partilha o domínio com o destinatário. E esta diferença repercute-se, já vamos ver em quê. Ou seja, o entendimento que alarga o âmbito de proteção do direito à inviolabilidade das comunicações ou que já foi comunicado através de correio eletrónico supõe, e é uma advertência, a distinção entre processo de comunicação e comunicação. E temos que ter presente hoje essa distinção. De outra forma, estar-se-á a confundir, do ponto de vista dos limites temporais, a cessação do processo de comunicação com a cessação da garantia da inviolabilidade das comunicações. Esta garantia não cessa com a cessação do processo de comunicação. Esta distinção entre cessação do processo de comunicação e cessação da proteção constitucional da inviolabilidade das comunicações é adotada, nomeadamente, pela jurisprudência constitucional alemã, segundo a qual, apesar de já não estarem em processo de comunicação, as mensagens corporizadas e estáticas continuam a ter a natureza de comunicação, sempre que continuem sob o domínio fático do fornecedor, que as coloca numa específica situação de perigo. Acontece até que o Tribunal Constitucional Alemão divergiu em 2009 de uma sua decisão de 2006. Em 2006, lia-se na jurisprudência constitucional alemã que a proteção do segredo das comunicações termina no momento em que a mensagem chega ao destinatário e, consequentemente, termina o processo de transmissão. Em 2009, o Tribunal Constitucional, alertado para esta nova realidade, decidiu que a apreensão de e-mails no servidor de correio do fornecedor devem ser avaliados à luz do direito fundamental da inviolabilidade das comunicações. Ou seja, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que no âmbito de proteção do direito inscreve-se o processo de comunicação, o que sempre se entendeu, mas a novidade agora é que também se inscreve aquilo que é comunicado. Creio que, perante a Constituição Portuguesa, é possível concluir que o âmbito de proteção do direito à inviolabilidade das comunicações abrange igualmente a comunicação resultante do processo de comunicação já terminado, com a consequência de também haver violação da inviolabilidade das comunicações quando alguém tomar conhecimento ilícito daquilo que já foi comunicado. E atrevo-me a dizer que esta minha conclusão se estende também aos artigos 34 da Constituição de Angola, e 8 da Constituição moçambicana, ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição do Brasil e ainda ao artigo 32 da Lei Básica de Macau. Na Constituição Portuguesa, a distinção entre processo de comunicação e comunicação tem relevância imediata do ponto de vista da ingerência das autoridades públicas nas comunicações. Se em relação ao processo de comunicação é de defender a regra da proibição de ingerência, ressalvados os casos legalmente previstos em matéria de processo penal,
só em processo penal é que pode haver ingerência no processo de comunicação. Já em relação à comunicação, é de admitir, em geral, e não apenas no processo penal, por exemplo, no processo contraordenacional, a pesquisa e a apreensão de mensagens que ainda se encontrem em caixa de correio eletrónico virtual. A diferença de regimes advém da posição de domínio exclusivo por parte do terceiro enquanto dura a transmissão da mensagem e, por isso, a ressalva é apenas a que abrange o processo penal, diferentemente do que sucede depois da transmissão, em que o terceiro apenas partilha o domínio com o destinatário. E aí podemos estender a outros ramos do direito. A distinção já não será, porém, relevante em matéria de entidade competente para autorizar a ingerência nas comunicações, a pesquisa informática e a apreensão de mensagens de correio eletrónico, quer em relação às mensagens que ainda estão em processo de comunicação, quer quanto às que já estão na caixa de correio eletrónico virtual, justifica-se a reserva de juiz para prevenir restrições desproporcionadas deste direito fundamental que está aqui em causa. Especificamente no que se refere à apreensão de mensagens de correio eletrónico em fase de inquérito processual penal, o Tribunal Constitucional Português pronunciou-se no sentido da inconstitucionalidade da norma segundo a qual o Ministério Público a pode autorizar, ordenar ou validar. Entendeu-se, nomeadamente, que a solução não satisfaz a específica imposição de intervenção de um juiz de instrução criminal nos atos de inquérito que diretamente contendam com direitos fundamentais. E, por isso, o Tribunal Constitucional considerou esta norma inconstitucional, aquela que permitia ao Ministério Público ordenar ou autorizar a intromissão neste direito fundamental. Segundo o Tribunal Constitucional Português, a tanto obriga a circunstância dos direitos fundamentais potencialmente afetados serem os direitos à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à proteção dos dados pessoais no âmbito da utilização da informática, enquanto refrações específicas do direito à reserva da intimidade da vida privada. E não resisto, até porque falámos hoje disto numa das sessões, de deixar uma nota final. O que é que acontece se o correio eletrónico, a caixa de correio eletrónico, for de uma pessoa jurídica, de uma pessoa coletiva? A solução é a mesma? Há aqui diferenças? Ora bem, no pressuposto, e teríamos sempre que resolver este pressuposto, de que também as pessoas coletivas gozam do direito à inviolabilidade das comunicações. Se formos ler Gomes Cantilho e Vital Moreira na Constituição anotada, se calhar somos surpreendidos por estes autores entenderem que uma pessoa jurídica ou uma pessoa coletiva não tem o direito à inviolabilidade das comunicações, mas, enfim, no pressuposto de que têm, costumo até dizer que estes dois autores, se hoje revissem o texto, certamente que mudariam de posição nesta matéria, mas, portanto, partindo deste pressuposto, de que as pessoas coletivas gozam do direito à inviolabilidade das comunicações e que, quanto a elas, é outro pressuposto importante, não há aqui uma qualquer refração específica do direito à reserva da intimidade da vida privada. Este é o ponto principal. Já é admissível excluir da reserva de juiz a pesquisa informática e a apreensão de mensagens em caixas de correio eletrónico e, consequentemente, deferir esta competência
ao Ministério Público. Como não está aqui, é o meu pressuposto, a privacidade em sentido material, apenas em sentido formal, como não se trata aqui, no caso das pessoas coletivas, de uma restrição de um direito eminentemente pessoal, a autorização não integra o que deve estar reservado a um juiz. E com isto, encontro aqui, é uma questão que vai acompanhar-me até ao fim da minha investigação nestas matérias, no fundo, saber quando é que deve haver reserva de juiz. Falamos muito na reserva de juiz, falamos muito na questão do juiz das liberdades e das garantias, mas não distinguimos até agora a fronteira exata entre aquilo que deve ser reserva de juiz e aquilo que pode ser da competência do Ministério Público. Eu tenho aqui um critério, mas enfim, isto ainda implica reflexão sobre isso, e este tem sido um critério do Tribunal Constitucional Português. No fundo, é saber se estão em causa direitos, quando se diz que o juiz tem competência reservada quanto a matérias que se prendam diretamente com direitos fundamentais. Um critério possível, e deixo isso para reflexão, é direitos fundamentais eminentemente pessoais. Se forem eminentemente pessoais, por exemplo, no caso das pessoas singulares, o direito à inviolabilidade das comunicações entendeu-se sempre estar ligado ao artigo 26 da Constituição Portuguesa e, consequentemente, à reserva da intimidade da vida privada e familiar. Isso não sucede com as pessoas coletivas. E como não sucede com as pessoas coletivas, então já poderíamos ter aqui a competência deferida ao Ministério Público. É curioso que Vital Moreira e Gomes Cantilho, ou escreverem como escrevem na Constituição anotada, que as pessoas coletivas não são titulares do direito à inviolabilidade das comunicações, o dizem porquê? Porque entendem que aquele direito é uma refração da reserva da intimidade da vida privada e familiar. E, assim sendo, não são tituláveis por uma pessoa coletiva. Mas também aqui houve uma grande influência da jurisprudência constitucional alemã que fez notar que uma coisa é a privacidade em sentido material, outra coisa é a privacidade em sentido formal. E o que o artigo 34 da Constituição Portuguesa, a propósito da inviolabilidade das comunicações, considera é uma inviolabilidade formal. O que estamos a tutelar é a comunicação e não o conteúdo do que comunicamos. E daí se defender hoje que este direito já é titulável pelas pessoas coletivas. Muito obrigada. Mais uma excelente comunicação. Eu não direi mais nada, perguntarei ainda apenas se há lugar a mesma. Estou a ser reincidente, não é? Ora, Será mesmo um caso de pena relativamente Senhora doutora, eu não queria a senhora doutora, neste caso, Maria João Tunes, como juiz penal, não é? Juiz constitucional, vá lá, mas, muito severa, muito severa. Posso perguntar se alguém, não sei, fará o favor de dizer se ainda há tempo para perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Eu acho que já ninguém quer perguntar nada, estamos todos com fome. Estamos todos com fome. Muito bem. Então eu... isto agora é automatismo. Então, uma vez que a senhora doutora Luzia não usou o plural majestático, imagino, porque eu também tenho fome, não é? Portanto, encerrava a sessão e agradecia mais uma vez a oportunidade que nos deu o senhor doutor Rui
Costa Cunha. Cunha, eu estou já muito cansada, peço desculpa dos atropelos e então Tenho o seu livro. seguiríamos para o jantar, não é verdade? Obrigada. Se precisava alguma coisa de comida, manda um mail. Bem, obrigada. Coisas do